É com muita alegria que eu gostaria de deixar os meus agradecimentos aos amigos do primeiro Congresso Brasileiro Espiritismo, Ciência e o Ambiente. E com esse sentimento de gratidão, eu gostaria, antes de mais nada, deixar também os meus agradecimentos a você que nos acompanha, que tirou alguns minutos do seu dia para refletirmos juntos acerca de temas que nos são bastante importantes para a compreensão da nossa própria vida à luz do Espiritismo. Dessa maneira, todos são convidados a fazer uma pequena avaliação sobre o tema A lucidez do espírita num mundo de transição. Talvez um tema bastante importante e relevante na nossa vida, já que todos passamos por um momento que para nós é bastante relevante. Um momento que talvez seja mais caracterizado pelas suas dores e pelas suas aflições, e que nos levam, inevitavelmente, a um questionamento sobre o significado da nossa vida e das dificuldades que nos chegam por meio dos problemas, pelos quais todos necessitamos de enfrentar e superar. Assim, nessa temática, todos somos convidados a fazer um comparativo destas questões, observando o que passamos no nosso dia a dia. E a modernidade, na qual todas estamos inseridos, nos convida a uma avaliação um tanto quanto mais séria da nossa vida, porque podemos observar que muitas das vezes o senso moral e a vulgaridade talvez não possam ser distinguidos. Talvez o certo do errado já tenhamos uma certa dificuldade de compreender qual o caminho correto. Ou talvez diriam alguns que a verdade ou a mentira não é mais algo que possamos escolher tão facilmente, porque as identificamos corretamente. Justamente porque todos na nossa vida, no nosso dia a dia, nos deparamos muito mais com exemplos que nos levam a compreender que este mundo talvez esteja virado de pernas para o ar. Exemplos esses que vêm da política, do nosso próprio trabalho, talvez até, diriam alguns, de instituições religiosas que deveriam representar o bem e a verdade. Alguns até diriam que encontramos essas misturas do significado do que é o correto ou o que é o errado dentro da nossa própria casa. Outros talvez até reconhecer-se-iam como aqueles que perturbam o ambiente no qual estão inseridos. Mas a questão é que todos temos um momento em que podemos fazer uma avaliação do nosso comportamento, da verdade, do correto e do caminho certo a ser seguido. E talvez o momento atual seja o mais apropriado para que possamos conhecer a verdade e talvez seguir o seu caminho com mais propriedade. Mas o importante é que possamos utilizar essa nossa lucidez para compreender principalmente qual o caminho correto a ser seguido. Ou quem sabe, qual os primeiros passos cada um de nós necessitaria de dar para estabelecer uma marcha no progresso do seu desenvolvimento espiritual, intelecto e moral. Mas podemos também fazer paralelos não somente com a vida que todos nós levamos na modernidade. Poderíamos também antever até talvez situações no tempo de Jesus. Aquele tempo que poderíamos até exemplificar como o seu encontro com Pilatos. E Pilatos, na sua sabedoria, teria questionado Jesus: o que é a verdade? E Jesus, aquele que seria talvez a pessoa mais apropriada para se fazer um discurso sobre o significado da verdade, dos seus caminhos e como cada um de nós deveria de estabelecer para a sua própria vida como um rumo certo a ser seguido, nesse dado momento, ao ser questionado, silenciou. Silenciou porque sabia que aquele que era seu interlocutor não estava interessado no significado da verdade em si. E talvez todos nós nos deparemos com situações parecidas, similares,
que nos levem ao encontro do significado da verdade. E por isso, como espíritas, simpatizantes do espiritismo, procuramos, de uma certa maneira, estabelecer uma conexão racional dos questionamentos que todos fazemos da nossa alma, os questionamentos da própria vida, os questionamentos do ser, as dificuldades que nos convidam a pensar mais seriamente do porquê cada um de nós está aqui nesse momento. E esses questionamentos talvez nos levaram a justamente procurar uma doutrina científica religiosa de consequências morais que nos trouxessem, quem sabe, um pouco de consolo para a nossa alma e que nos trouxe até esse momento, nesta caminhada, a um entendimento religioso por meio da doutrina espírita. E todos procuramos ser pessoas melhores, compreender os significados das coisas com essa lupa do espiritismo, tentando entender a vida que, mesmo que seja muito difícil, complicada, que nos traga uma situação de dificuldades tremendas, talvez as mais tremendas na atualidade em que estamos vivendo, a esse questionamento que nos leve a ser pessoas melhores que compreendem qual o caminho que devem seguir. Mas, como espíritas, deveríamos ser aqueles que, pela sua exemplificação, pela sua maneira de ser e pensar, poderiam ser reconhecidos como as pessoas lúcidas, religiosas lúcidas, no contexto em que escolheram viver. Mas quantos de nós poderia falar verdadeiramente que segue um caminho, uma prática do bem, que estabelece como seu norte a lucidez? E nesse momento passamos a tentar fazer uma avaliação mais séria do nosso comportamento e como cada um de nós deve seguir. Mas esses exemplos, talvez que a sociedade possa nos dar, ou exemplos esses que nos cercam, diz-nos exatamente o oposto. Porque não importa para onde olhemos, a sociedade toda talvez seja uma coleção de maus exemplos para nós. Maus exemplos que talvez até nos desanimem. Mas não nos escapa também a avaliação de que, mesmo dentro da nossa doutrina, do nosso movimento, podemos encontrar pessoas igualmente atrapalhadas, ou quem sabe, que nos levem a pensar que talvez o fato de sermos espíritas não nos coloque num patamar diferente daqueles outros que vivem o mundo sem conhecer o espiritismo. Assim compreendemos que todas as instituições, sejam elas religiosas ou não, possuem componentes característicos da própria sociedade, porque estão inseridas no contexto da sociedade em si. E todos somos aqueles que estão tentando caminhar, compreender-se, compreender a vida, compreender a sociedade, por meio da prática do desenvolvimento de sua própria lucidez, mas também lutando com as suas más inclinações, com seus problemas, com a sua falta de entendimento do significado do que é se viver bem. Mas nós estamos nesse momento tentando caminhar, lutar contra as nossas más inclinações, superar esses desafios e, ao mesmo tempo, conviver com aquelas pessoas que são diferentes de nós, ou às vezes são até melhores do que nós. E passamos a estabelecer um mecanismo de aprendizado para a nossa própria vida que nos leva a antever que o futuro só será melhor se eu estabelecer um processo e um mecanismo de desenvolvimento em que eu utilize a minha lucidez como motor da minha própria vontade. E claro, nós, como criaturas racionais, procuramos compreender que a vida é assim mesmo. A vida possui os seus mecanismos que nos levam a compreender que os desafios são degraus para a nossa própria evolução. O que nos diferencia daqueles que são os seres irracionais é que colocamos a nossa inteligência e a nossa lucidez como motores da nossa vontade para a melhora do nosso desenvolvimento espiritual. E claro, poderíamos até dizer que procuramos até aqueles seres que são melhores que nós para podermos, quem sabe, estabelecer um caminho mais seguro a ser seguido. Nós, ainda tão frágeis, que ainda não compreendemos os mecanismos da própria evolução em si, procuramos compreender aquelas pessoas que já trilharam caminhos um pouco melhores do que nós mesmos. E não escapou a Kardec
no entendimento do próprio significado da pergunta contida na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? E a resposta mais sintética dentro da obra: Jesus. E para nós que procuramos observar aqueles que são melhores do que nós, observamos que Jesus torna-se-nos o exemplo máximo a ser seguido, o exemplo da perfeição, o exemplo daquele que desenvolveu todos os predicados de uma pessoa que trilhou todos os caminhos que nós ainda devemos trilhar. O ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida. E para nós talvez seja até um tanto quanto difícil compreender que o caminho para se chegar à perfeição de Cristo seja muito difícil, dadas as nossas resistências, a nossa falta de vontade, ou até diria, a nossa fragilidade. Mas procuramos, de uma certa maneira, compreender que, mesmo com as nossas imperfeições, procuramos seguir o caminho de Cristo. Procuramos tentar entender qual seria a melhor maneira de se portar na vida perante as dificuldades e os desafios que todos nós estamos sujeitos. Mas observar a nossa vida por esse prisma, por essa ótica, observando que na modernidade parece que as coisas estão todas viradas sem que possamos distinguir corretamente o significado da verdade, da mentira, do certo, do errado, para nós é um desafio só em si tentar compreender o significado das coisas, observando que Jesus é o nosso caminho. E escolher como Jesus escolheria, para nós não somente é um desafio, passa-nos a ser também um sofrimento. Mas poderíamos observar e, quem sabe, até dizer que alguém diria: ah, mas é somente a falta de bom senso da humanidade. Diriam outros: todos temos bom senso na vida. E o bom senso talvez seja uma característica em que todos poderíamos dizer que é uma característica contida a todas as criaturas, talvez a mais bem distribuída, porque dificilmente veremos pessoas reclamando de si próprio sobre a sua falta de bom senso. Todos diriam: todos temos bom senso para tomar as melhores decisões. Assim, não é um problema de entendimento da própria criatura, talvez a falta de bom senso. Mas não nos damos conta que o bom senso ele estabelece para cada um de nós um grau que passa a ser do entendimento da própria criatura. Algumas têm o bom senso num certo nível, outras num senso mais apurado e crítico. E assim todos vamos vivenciando a nossa vida pensando que temos o bom senso como um norte da nossa própria bússola de se bem viver. E passamos a estabelecer, quem sabe, conexões sobre a nossa lucidez, sobre a forma como cada um de nós toma decisões na sua vida, como aplica o bom senso em prol de uma decisão bem tomada na sua vida. E podemos também até observar aquelas que são as criaturas que mais desenvolveram a sua capacidade intelectual na Terra, são aquelas criaturas que utilizaram, talvez, por volta de 10% da sua capacidade cerebral. Capacidade essa que poderia ser medida por meio das investigações do cérebro, da matéria, de como cada um de nós se expressa no corpo. Poderíamos até, quem sabe, utilizar como exemplo criaturas que tornaram-se notáveis pela sua capacidade intelectual, um Albert Einstein da vida, ou quem sabe aqueles que poderiam ser conhecidos como os inventores do avião. O avião em si, uma máquina com toneladas que, por meio do desenvolvimento intelectual de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tornou-se uma ferramenta que hoje pode ser utilizada por toda a humanidade para encurtar os espaços que vemos no nosso planeta. Mas também alguns talvez diriam: quem sabe aquelas pessoas que estudam a astronômica, o envio de sondas e até tripulações para outros planetas, como
Esses que no momento talvez estejam sendo feitos para Marte, para estudar um planeta hoje desconhecido, mas que levam a humanidade a observar, quem sabe embasbacada e até admirada sobre o desenvolvimento intelecto-moral da criatura. Alguns diriam, talvez, que este seria um exemplo máximo da lucidez humana, da compreensão do significado da aplicação da física, da matemática em prol da humanidade, para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento, alguns até arriscariam, moral da criatura. Mas nesses momentos vamos nos deparando com o que seria a nossa própria vida, o que cada um de nós vivencia, para que serve o desenvolvimento intelectual da criatura na minha própria vida. E nesse momento, nos damos conta de que o mais importante é essa viagem que todos nós fazemos no mecanismo de autodesenvolvimento da nossa própria vida, o autodescobrimento, ao que cada um de nós poderia parar e se perguntar: o que sou eu? Quem sou eu? O que cada um de nós deveria de fazer para ser uma pessoa melhor? Para estabelecer um processo de maturidade espiritual por meio da sua vontade e da sua consciência na vida que leva. Daquelas pessoas que passam a compreender que, mesmo com as dificuldades, cada um de nós necessita de desenvolver a sua própria consciência para a resistência das dificuldades que todos nos deparamos no nosso caminho. Assim, lembramos-nos até, quem sabe, daquela passagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 do Consolador. Lembramos-nos daquela que seria a máxima dita pelo Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. E talvez nos deparemos nesses dois pontos com as maiores dificuldades que poderíamos encontrar na nossa vida, se estabelecêssemos apenas esses dois mandamentos como uma meta da nossa vida, como melhoria íntima. O primeiro, talvez, tentar compreender o significado do próprio amor. Amai-vos. Como para nós entender o significado dessa pequena palavra conhecida como amor? A única palavra que Cristo, em essência, quis nos deixar como posterioridade da sua maneira de se viver. Que todos nós pudéssemos amar. Talvez como aquele primeiro mandamento de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós que nem sabemos amar aqueles mais próximos, talvez tentar um exercício de amorosidade que nos leve a compreender como é amar aquele conhecido como nosso inimigo, um próximo que talvez esteja bem próximo de nós. O entendimento do significado da palavra amor por si só já é um próprio desafio na nossa vida. Mas também a segunda parte dessa máxima dita pelo Espírito de verdade: instruí-vos. Como cada um de nós estabelece um esforço na sua vida para compreender que é necessária a instrução. Não a instrução formal de se ir para a escola, frequentar os variados graus de educação que todos poderíamos passar, mas a instrução como uma meta de autodesenvolvimento, de compreensão do significado das coisas importantes da vida, da leitura, do estudo, do desenvolvimento, que nos leva a compreender os mecanismos da vida, algo que nos leva a ir além, que cada um de nós necessita, por meio do seu próprio esforço, estabelecer como meta e talvez passos a serem seguidos. Assim, para nós, aqueles que passamos a tentar a estabelecer um pequeno esforço nesse autoentendimento, nessa avaliação, observamos que talvez o que mais seja o nosso problema para compreender esse mecanismo da nossa própria vida, da utilização da nossa lucidez, seria a falta de vontade. Mas não somente a falta de vontade, alguns também diriam que a falta de resistência. Porque no momento em que nos damos conta em que o caminho é pedregoso, talvez a caminhada seja longa, e é necessário muito esforço para se adquirir as qualidades morais que todos almejamos, passamos a utilizar como desculpa que não podemos, ou talvez que seja muito difícil. Alguns até diriam que, por ser espíritas, na outra encarnação eu começo.
e não nos damos conta que apenas postergamos uma caminhada que para todos nós, num momento ou noutro, é inevitável. Assim, dessa maneira, vamos passando a tentar compreender-nos por meio dessa autoavaliação, mas também aqueles que arriscamos uns primeiros passos no entendimento de nós próprios, por meio do Espiritismo, à luz do Espiritismo, nos damos desse mar enorme de informações que todos podemos ter acesso hoje atualmente. Quem sabe poderíamos até citar como a beleza do Espiritismo, o conhecimento que nos foi dado atualmente. Talvez pelas obras básicas e a revista espírita, talvez seja um bom começo. Mas alguns de nós gostariam até de ir além, compreender um pouco mais. Poderíamos citar até aqueles livros psicografados por um dos expoentes máximos dentro do Espiritismo, Chico Xavier. E lá se vão 450 obras que podem nos deixar com a alma cheia de vontade de aprender. Mas alguns até dirão: poxa vida, mas eu gostaria de continuar, de aprender mais. E poderíamos citar até, quem sabe, as obras psicografadas por Divaldo Franco. E lá se vão mais de 250 obras. E só nesse momento nos deparamos que nessas três únicos exemplos seguros que para nós podem servir de âncora do nosso conhecimento, do nosso caminhar, nos damos conta de que estamos falando de um volume fenomenal de informação que cada um de nós poderia, quem sabe, dedicar uma década tranquila nesse aprendizado. E a nossa vida é mais ou menos assim. Um eterno caminhar em que todos somos convidados a escolhas, mas escolhas que nos levam à compreensão do que é o hoje. E por isso a importância do significado da lucidez do espírita no mundo de transição. O mundo de transição atual, em que todos estamos vivenciando esse assoldar das dificuldades, das dores, e inclusive dos maus exemplos que podemos nos deparar na nossa caminhada, somos também convidados a, por meio da nossa resistência, por meio da nossa persistência, a seguir o que seria o caminho do bem. Um caminho que nos levará, inevitavelmente, ao encontro das nossas próprias escolhas, que, se bem feitas, evidentemente encontrar-nos-emos com situações agradáveis, mas também, se mal feitas, por meio da compreensão do significado do Espiritismo, poderíamos entrever, por meio da compreensão do mecanismo de ação e reação da vida, que nos depararemos com as nossas más escolhas logo mais. Assim, nós, como espíritas, poderíamos até arriscar a dizer que, na maioria, nós que estamos dentro desse meio espírita, porque trazemos todas as características do que seria as características da sociedade, poderíamos arriscar a dizer que nos falta lucidez doutrinária. Lucidez que nos leve a compreender e escolher o correto de primeira, já que todos, às vezes, nos deparamos com essa estrada que nos leva ao espiritismo, à casa espírita, justamente como mecanismo principal propulsor, a dor. A dor nos leva ao espiritismo. E a gente até fala: poxa vida, eu estou precisando ir para o centro espírita, tomar um passe porque eu estou mal. E não nos damos conta que talvez o mais importante lá seja a palavra que curaria a alma. Algo que nos transformará a ser pessoas melhores. E nesse momento passamos a observar também as pessoas que frequentam, não somente as como nós, mas também até as que proferem as palavras no centro espírita, que divulgam, os divulgadores, alguns diriam pregadores, mas esses também são apenas instrumentos dessa mensagem, que deparam-se com a dificuldade de se viver a doutrina diariamente no seu dia a dia. E a dificuldade vem por meio da dor, tanto para aquele que fala sobre a doutrina, quanto aquele que escuta e gostaria de vivenciá-la também dentro da sua própria alma, nesses primeiros passos. E aqueles que estamos inseridos também nas dificuldades, tentando transformar a vida também das outras pessoas, levar um pouco do conhecimento espírita, estamos no mesmo barco, com as mesmas dores, as mesmas dificuldades e os mesmos desafios. Assim nós vamos vivenciando e tentando utilizar o conhecimento espírita, mas não somente o conhecimento intelecto-moral, mas o conhecimento para ser aplicado
por meio da vivência dos postulados de Kardec. Viver-se o Espiritismo. E talvez aí resida o maior pepino na vida sua, minha e de todas as pessoas que tentam se arriscar a compreender o significado do Espiritismo na prática. E essa é a nossa vida, que nos leva, por meio da dor, por meio do desafio, da superação que todos estamos vivenciando, a um desenvolvimento e um amadurecimento intelecto e moral. Mas não somente intelecto e moral, um desenvolvimento espiritual que todos estamos passando, talvez de uma maneira um tanto quanto mais intensiva, nesse mundo de provas e de expiações, que está logo mais passando a ser um mundo de regeneração. Por isso, nos encontramos no que o próprio tema da reflexão nos diz, um mundo de transição. E vivenciar a transição é ter um pé lá e um pé lá na dificuldade, no problema, e nas complicações, e o outro pé naquele mundo de regeneração, em que passamos a compreender o que é se viver num mundo melhor. Mas poderíamos até compreender que, por meio desse autoconhecimento, do desenvolvimento que todos nós almejamos para a nossa vida, nós nos deparamos com os nossos defeitos, os nossos vícios, aquilo que ainda não gostamos em nós. E poderíamos até trazer para a nossa reflexão a questão 919 de O Livro dos Espíritos também, que seria qual o meio mais prático que o homem possui para resistir às más inclinações? E a resposta é magistral, porque é aplicada à nossa própria vida e encaixa-se certamente na temática de hoje. O sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. E para nós, esse exercício do autoconhecimento nos leva a compreender em que quadra cada um de nós necessitaria de se melhorar, de compreender aquelas que ainda são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, para podermos estabelecer um processo de fortalecimento do nosso espírito, da nossa vontade e até das nossas escolhas. E dessa maneira, nós vamos passando a compreender que nós somos capazes de modificar não somente a nossa vida, mas modificar também o nosso entorno. Aquilo em que todos estamos inseridos no nosso trabalho, dentro de casa, todas as situações que nos levam a compreender que todos fazemos parte da sociedade em que estamos vivendo. E por meio do nosso desenvolvimento, não somente intelectual, moral, compreendemos aquela máxima na qual um dia teria dito Jesus: vós sois deuses. Se quiseres fazer o que faço, podereis. E até mais. E vamos compreendendo que por meio do nosso desenvolvimento, damos um passo no caminho daquele que é o nosso modelo e guia, conhecido como Jesus. E ser espírita nesse momento é tão bom, porque nos dá uma certa compreensão mais alargada do que seria se vivenciar utilizando a lucidez como uma bússola na vida. Porque nos deixa observar como escolher o mais correto ou o mais certo na vida em que estamos vivendo. E ao observar as situações que para nós, como espíritas, vivenciamos, principalmente nos espíritas, nos deparamos com situações que talvez possam nos chamar bastante atenção. Quem de nós não teve a oportunidade, de repente, de observar aqueles que ainda são nossos amigos, nossos irmãos de caminhada, de espiritismo, se digladiando por cargos dentro das casas espíritas, sem compreender que o mais importante na sua vida e no seu trabalho são os encargos, apesar dos cargos. Todos necessitamos de desenvolver um trabalho em prol de uma ideia, que é a ideia do cristianismo redivivo, da pureza da mensagem de Cristo, o espiritismo vivido, vivenciado, sem as mazelas que todos nós trazemos dentro da própria alma, das brigas, das complicações, dos esquemas, porque somos criaturas ainda imperfeitas que não compreendemos o significado do que seria o amor de Cristo. Mas vamos vivenciando, e à medida que colocamos um tijolo no nosso conhecimento, da nossa maturidade, passamos a escolher melhor, porque utilizamos como bússola a lucidez. E essa é, talvez,
A mais importante característica que todos nós necessitamos de observar, como tomamos as nossas escolhas na vida. E o objetivo que nós tomamos como principal é a melhoria não somente nossa, a melhoria íntima, mas a melhoria do nosso entorno. Porque, independente daquilo que cremos, das nossas vontades, das nossas escolhas, todos esperamos um dia viver num mundo melhor. Mas não compreendemos muito corretamente que viveremos num mundo melhor se as nossas escolhas forem melhores. Se passarmos todos a sermos pessoas melhores por meio das nossas escolhas, mudando aquilo que somos, transformando aqueles lados que em nós hoje se encontram como nosso lado sombra em luz, é o que será toda a diferença para nós no futuro. Assim, lembramos também daquela máxima que Cristo disse um dia: aquele que quiser o maior, que seja o menor de todos, que torne-se o servidor de todos. E para nós vemos o quão sem sentido é esse exemplo que eu acabei de dizer, sobre o significado de passarmos aquelas lutas interminas em busca de cargos, principalmente dentro do nosso meio, e passarmos a compreender que o muito que cada um de nós poderia de fazer é relacionado ao que de melhor poderíamos exercer dentro da casa espírita, independente dos cargos que poderíamos ocupar, porque a sociedade assim o exige. Assim, a nossa vida torna-se, quem sabe, um eterno encontro de dificuldades, que às vezes alguns de nós poderia se deparar com as dificuldades no caminho por meio das suas próprias encrencas, das suas próprias más escolhas. Mas também poderíamos encontrar aquelas pessoas que tomam suas más escolhas e que somos alvos delas. E assim, talvez como espíritas, passemos a dar mais valor sobre o significado da lucidez na nossa vida, sobre uma maneira de que todos nós poderíamos utilizar a aceitação um pouco melhor para as dificuldades que estamos, a resignação para passar por uma prova difícil, e até a compreensão de que todo mal que nos passa na vida um dia tem hora para acabar, porque nenhum mal é para sempre, nenhuma dor é eterna. E assim passamos a olhar com certo otimismo para o significado do espiritismo da nossa própria vida. E com essa felicidade, eu gostaria que entrássemos nesse nosso final de reflexão num conto muito bacana, contido num dos livros de Divaldo, Organização Délcio Carvalho, cujo nome é A Joia do Mercador. Um livro de contos que eu deixo como recomendação de leitura para todos, para aqueles que gostam de observar a sua vida por meio de um enfoque um tanto quanto bacana de leitura. E eu gostaria de falar sobre um conto que tem tudo a ver com a temática também de hoje. É a Lenda da Verdade. A Lenda da Verdade que foi narrada primeiramente pelo professor Júlio César de Melo e Souza, que ficou conhecido na posterioridade como Malba Tahan. E neste conto, ele diz que um dia havia um reino na Pérsia, um reino muito suntuoso e bonito que numa noite de Ramadã estava nas suas épocas de festividade. E num dado momento, a verdade decidiu visitar esse reino. Gostaria de ter uma palavra com o rei. E assim pegou a sua carruagem de ouro, seus 4 cavalos brancos lindos e foi à visita do rei. Só um porém. A verdade era feminina e nesse dia foi nua para visitá-lo. Chegou às portas do castelo e saltou de sua carruagem mirífera. Ao saltar, foi à portaria e observou que lá havia um guarda. O guarda olhou assustado, porque a verdade era bela e não trajava nenhuma roupa. E ele disse: Quem és? E a verdade lhe disse: Eu sou a verdade. Eu gostaria de falar com o rei. Quero que me deixes entrar. E ele disse: Mas você está. E ela logo respondeu: Sim, nua.
E ele ficou meio sem saber o que fazer, se falaria com o rei ou não. E decidiu-se por entrar para falar com o grão-vizir, alguém que era um entreposto do rei. E disse-lhe: Olha, grão-vizir, a verdade está aí fora. Ela gostaria de falar com o rei e ela está nua. E o grão-vizir disse: Não, aqui ela não poderá entrar. Nós que vivemos da bajulação, da ilusão, seremos todos expulsos daqui se a verdade entrar e falar com o rei. Então eu não quero que você deixe ela entrar. E o guarda voltou. Voltou e expulsou a verdade. E ela foi obrigada a ir para o oásis no deserto. Mas também continuou a pensar como poderia de repente adentrar-se ao palácio para estabelecer uma conversa com aquele soberano. E depois de pensar muito, teve uma ideia. Ela se sujou, modificou a sua carruagem, ao ponto de se parecer como uma mendiga. E falou: Agora eu sei como eu posso tentar ir lá. Irei como a realidade. Logo que chegou à frente ao palácio, ela desceu da sua carruagem, agora desconhecida, chegou novamente à portaria e se apresentou ao guarda. Eu sou a realidade. Trajava roupas todas rasgadas, estava suja e infecta. E o guarda se assustou. Se assustou e lhe perguntou: Quem és tu? E logo ela respondeu: Eu sou a realidade. Eu sou a realidade e também digo-vos: se você se colocar no meu caminho para com o rei, sofrerás a consequência de ter se interposto no meu caminho. E o guarda ficou meio com medo. E novamente foi falar com o vizir, o grão-vizir. E ele disse: A realidade aqui não entra. Nós vivemos num palácio de ilusões. E aqui ninguém será capaz de entrar para poder acordar-nos de tudo que vivemos aqui. Expulse-a. E assim foi feito. A realidade foi expulsa novamente. E a verdade chegou novamente no seu ponto de partida no deserto do oásis. E estava pensando novamente como poderia adentrar naquele palácio para falar com o rei. Logo teve uma ideia. Pegou as estrelas dos céus, confeccionou um vestido belo, muito bonito, porque transformou as estrelas em diamantes. Colocou novamente um aspecto muito belo em sua carruagem. E logo pensou e decidiu-se. Hoje irei vestida de fantasia. E hoje deixar-me-ão entrar. Dirigiu-se novamente ao castelo e pediu para que pudesse adentrá-lo. Disse ao guarda: Oi, eu sou a fantasia. Gostaria de falar-lhe ao rei. E o guarda foi muito cordato, muito solícito e disse: Claro, só um minuto. Falarei com o grão-vizir para você poder entrar, porque também estava encantado com a sua beleza. E o grão-vizir disse: Mande-a entrar, a fantasia aqui é muito bem-vinda. Anunciou-lhe o nome, entrou nas festividades com muita galhardia. E ao adentrar e chegar perto do rei, tirou a sua roupa e tornou-se novamente a verdade. E a partir daquele dia, em todo o Oriente, sempre a verdade, quando era convidada, necessitava de entrar com a vestimenta da fantasia. E alguns de nós poderiam até questionar sobre o significado de um conto como esse. Poderíamos até antever a maneira como Jesus tentou nos ensinar os seus ensinamentos. Compreender que ele comunicou-se conosco também por meio de parábolas, que tentou nos deixar um ensinamento muito belo por meio de uma maneira de como se dizer, porque talvez a verdade para nós nesse momento seja um tanto quanto mais pesada. E precisamos, talvez, de algo que alivie um pouco a nossa carga, porque deparar-se, todos nós, com os nossos erros, talvez seja dolorido demais. Assim, precisamos de atenuantes que nos levem a compreender que os primeiros passos necessitam de ser dados
mesmo que de uma maneira frágil. E compreender que o entendimento da verdade para nós e para todos passa por meio da lucidez que todos necessitamos de exercitar na nossa vida. E assim, eu faço votos que todos, para essas próximas escolhas que todos teremos na nossa vida, já que todos estamos sendo convidados diariamente a escolher entre uma situação difícil, uma situação complicada ou até uma situação que nos é imposta. Assim, meus amigos, eu finalizo esse nosso encontro, essas nossas reflexões, também fazendo votos que todos possamos utilizar com mais vontade essa nossa lucidez. Algo que possamos colocar como desenvolvimento da nossa capacidade de sermos criaturas melhores. E também eu gostaria de finalizar da mesma maneira que iniciei, com esse agradecimento. Agradecimento ao encontro, à oportunidade, a esse momento que podemos passar e pudemos passar juntos. Mas também agradecer a todos vocês que até agora estiveram juntos nessas reflexões e rogar, quem sabe, que numa próxima oportunidade possamos novamente estarmos juntos para vivenciar momentos que nos levem a refletir sobre o significado das coisas na nossa própria vida. Um grande beijo a todos e que Jesus possa nos abençoar. E até a próxima. Um grande beijo.